Glória a Deus. Amém, igreja querida, igreja amada. Vamos lá? Quem tem fôlego ainda? Quem está aqui desde as 3 horas? Uma palavra breve, uma palavra bem objetiva e que ela possa cumprir o propósito para o qual o Senhor me fez mudar tudo na última hora. Queria convidar a igreja para abrir a palavra em Romanos 12, versículo 12. Porque não é por muito falar, amém, amados? Quantos entendem isso? Não é por muito falar, não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a obra, amém? É Ele que tem a primazia nesse lugar. E diz assim, Romanos 12, versículo 12, se você não achou na tua Bíblia, pode acompanhar ali na televisão. Fala, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amados, ontem Deus me deu esse capítulo, nós nos reunimos aqui com as mulheres, né? E Deus deu essa direção. Todo mês nós vamos estar fazendo um café com as mulheres. Todo mundo toma café em casa, não toma? Então, por que não tomar um café abençoado, ungido, com uma palavra, bem acompanhado, as mulheres, né? As princesas do Senhor aqui. E ontem Deus nos surpreendeu. Nem eu esperava aquilo tudo. Bom é obedecer, né? Deus mandou e eu, gente, é isso que eu tenho. Né? E no capítulo 12, lá no final, ele vai ensinando, vai falando sobre o amor, que nós devemos ter o amor não fingido entre os irmãos, e ele vai falando, né? Vai dando algumas dicas, né? Como nós podemos exercitar esse amor não fingido. E no finalzinho está lá, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Na realidade, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Tem empatia. Olha para a pessoa do teu lado. Olha para a pessoa do teu lado. Olha para a pessoa, né? Essa pessoa pode estar passando o mesmo problema que você. E, às vezes, a gente olhando para o problema do outro, a gente vê que o nosso problema é tão pequenininho, né, gente? E a gente se sente até envergonhado de reclamar, de murmurar, e a gente passa a agradecer a Deus, né? Mas aqui, nesse texto, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Meu Deus, eu vejo aqui 3 ingredientes de uma fórmula abençoada para que nós possamos permanecer firmes, inabaláveis até a volta do Senhor Jesus. Amém? Às vezes nós, né, acima dos 50, vamos falar assim, né, a gente entra, a gente já precisa de alguns ingredientes que nós não fabricamos, mas com certeza quem já chegou, né, as mulheres, né, sabe que B12, vitamina D, não é isso? Me ajude. O que mais? Que te rouba o sono, insônia, magnésio, né? Isso não pode faltar. E a gente, às vezes, a gente precisa dessa suplementação, mas no espiritual nós também precisamos. E o apóstolo Paulo resumiu aqui nesse versículo maravilhosamente: esperança, paciência e perseverança. Mas e a pergunta que não quer calar, você que é aí, que vai quinta-feira no seu GH, a tua esperança está fundamentada em quê? Qual é a tua esperança, afinal de contas? O que você tanto espera? Qual é a tua esperança? Em que consiste a tua esperança no Evangelho? O que você espera de Deus? Fala para Ele, sabe? E essa esperança que Paulo diz que aquilo que você tem não é esperança, porque quem pode esperar aquilo que já tem, né? É aquilo que você ainda um dia, né? Você vai receber. Você pode se alegrar pelo fato de você ainda não ter recebido? Ou você se desespera? Isso é motivo de roubar o teu sono, isso é motivo de trazer peso, trazer ansiedade.
É a pergunta que não quer calar, que todos nós passamos, todos nós temos, esperamos algo, né? E às vezes a nossa esperança é frustrada. E como é que nós correspondemos a essa espera, né? O apóstolo diz aqui, com paciência e perseverando em oração. Não vou perguntar cadê os pacientes, porque eu acho, né? Muito menos aqueles que perseveram em oração. Quem gosta de orar? Terça-feira nós temos sala de oração, né? E às vezes a gente vê assim um reflexo, às vezes, né? Está aumentando, mas poucos são as pessoas. As pessoas gostam de já receber pronto, mas construir, né? Pagar aquele preço de jejum e de oração, pastora, isso fica para outra hora, né? Mas eu quero que você entenda, amados, que tudo tem um tempo determinado. O Eclesiastes fala isso. Tudo tem um tempo determinado para acontecer e existe propósito para tudo, até na espera, né? Uma longa espera, existe um propósito. Deus está trabalhando, como o pastor Júlio falou, em outras coisas. Não é do teu jeito, mas é do jeito de Deus. E a gente precisa passar por alguns processos antes de recebermos a bênção. Amém? Quantos estão entendendo? E aí, João 4, né? Antes disso, eu quero. João 4, vamos lá. Eu oro depois dessa palavra. João 4 é o texto que Jesus encontra com a samaritana. E eu quero profetizar à igreja que hoje ele te encontrou nesse lugar. Amém? E essa passagem maravilhosa, João 4,34, ele fala assim, né? Quando os discípulos chegam, encontram ele conversando com a samaritana e se preocupam se ele tinha comido, né? Pede para ele comer e ele diz, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. No versículo 34, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa forma, dessa arte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E o Senhor criou todas as coisas a partir da Tua palavra. O Senhor sustenta todo o universo. E como diz Jeremias, não é a Tua palavra fogo consumidor e martelo que esmiuça a penha. Deus, que a Tua palavra possa cumprir o seu propósito aqui nessa noite, esmiuçando toda a dureza de coração. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor que traz a abertura para que a semente do Evangelho seja lançada em terreno fértil. Faz a Tua obra, Senhor. Sou apenas, Senhor, a mensageira. Me coloco atrás da cruz. Que o Senhor cresça e que eu diminua, Senhor. Que a Tua luz dissipe toda a treva e que todo pensamento, toda mente seja levada cativa à obediência de Cristo. Assim nós oramos, te entronizando nesse lugar. Amém, amém. Glória a Deus. Amados, Jesus nos semeou salvação na cruz do Calvário.
Ele é o semeador. Ele estava ali levando para os samaritanos, para a samaritana, a palavra de salvação. E avisou os discípulos, né? Seriam os ceifeiros. Eles iriam em seguida, eles iriam colher, né, aquilo, o trabalho mais árduo que ninguém poderia ter feito por mim, por vocês, pelos samaritanos. Somente um nome foi dado entre os homens, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Foi através da sua morte, morte de cruz, que nós tivemos acesso ao trono do Pai. Então, Jesus, ele semeou com a sua vida. Ele é o grão que teve que cair na terra, morrer, para produzir muitos frutos para Deus. Amém? Você entende isso? Então, mas Efésios, né? Paulo fala algo fantástico. Ele diz assim: ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Então, o que isso quer dizer? Que a cruz do Calvário não nos trouxe somente salvação, nos traz cura, nos traz libertação, nos traz restituição de tudo aquilo que nos foi roubado. Amados, é muita bênção, é uma herança que nós temos direito e que está em Cristo. Quando a gente fala, já preguei aqui, que você tem uma herança, sabe? Se fosse no natural, você ia tomar providência para tomar posse dessa herança. E eu não ia à igreja. Ou você ia deixar lá no banco, esquecendo, morrendo aquele dinheiro lá, ou então debaixo do colchão para perder o valor. Você ia dar um jeito, você ia contratar um advogado, você ia se informar. Mas quando a gente fala aquilo que está escrito na palavra de Deus, meu irmão, você é co-herdeiro em Cristo. Fala para a pessoa que está do teu lado. Tem uma herança à tua disposição, esperando por você. É bênção demais. Você precisa tomar posse disso. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque se você não quiser tomar posse, amados, vai ficando para lá, vai ficando para lá. E você pode estar vivendo uma vida miserável. Você pode estar vivendo cheio de mosca, como a pastora falou aqui, né? A palavra tremenda, né? Da mosca, e uma experiência que ela teve com a irmã dela, que a mosca, quando ela pousa, né, ela na ferida, 200 ovos, uma determinada mosca produz. E Cristo, você tem cura, você tem libertação, não tem mosca do inferno que vai te apodrecer, meu irmão, porque maior é o poder que está em Cristo Jesus. Jesus, quando ressurgiu dentre os mortos e se apresentou aos discípulos, ele falou: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Se todo o poder foi dado a Jesus Cristo de Nazaré, não sobrou poder para mais ninguém. Sobrou mentira, engano, entendeu? Porque diante desse nome, todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Então, amados, diante dessa certeza, que a minha confissão seja a tua confissão, eu não sei, mas se você concorda com isso, repete comigo: eu vou colher tudo o que Jesus semeou para mim na cruz do Calvário. Eu vou colher salvação. Eu vou colher libertação. Eu vou colher cura. Eu vou colher restituição. Em nome de Jesus. Dá um forte aplauso ao Senhor. Ele te proporcionou tudo isso. Você pode sim
ser livre, ser liberto, ser curado, sabe? Você pode viver, sabe? E isso, o tema dessa palavra, se você tem o costume de anotar, é tempo de colheita. É tempo de colheita, meu irmão. É tempo de colheita na tua vida? Em nome de Jesus. Já teve um tempo de semeadura, agora é hora de colher. Amém? Abra lá em Joel. Joel. Aleluia. Antigo Testamento. Você tem dificuldade? Olha lá na cola lá da TV. Joel 2, 23. Glória a Deus. Amém? Aleluia. O Senhor está nesse lugar, amados. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor. Olha aí a alegria da esperança, né? Vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém? Amados, eu amo quando Deus repete, bate na tecla, né? Aqui, nesse textinho que eu li para vocês, várias vezes ele fala, por que vocês não vão passar mais essa vergonha, esse vexame que vocês estão enfrentando na vida de vocês? Vocês estão sendo humilhados, o diabo está zombando da vida de vocês, mas Deus... Porque havia ali um cenário de vergonha. Se você lê esse livro de Joel, são 3 capítulos tão poderosos, né? Curtinho. Você vai entender o que a nação estava passando. Eles estavam enfrentando uma praga. A lavoura tinha sido consumida por gafanhotos. No capítulo 1 fala isso, ainda fala a espécie, versículo 4, o gafanhoto migrador, olha só, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Meu Deus! Olha como era a realidade daquela nação. Eles estavam envergonhados, eles estavam vivendo na maior miséria. Seguindo mais adiante, você vai ver que até o gado gemia, porque não tinha nada para se comer. E aí a fome trazia o quê? Trazia morte e desespero, amados. Mas Deus levanta esse homem trazendo esperança, dizendo, olha, isso vai acontecer, vocês jamais serão envergonhados e vocês vão louvar o nome do Senhor que fez essas coisas. Mas a virada de chave está aqui no versículo. Claro, esqueci de falar, né? Ele congrega toda a população para um jejum, para um quebrantamento, para um arrependimento nacional, para que pudesse mudar. A palavra de Deus fala algo poderoso, né? Que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a vossa terra. Então, amados, é promessa de Deus. Quando o povo de Deus se arrepende, se converte, se humilha, Deus muda a nossa sorte. Quantos já experimentaram isso?
É fiel essa palavra. Então, depois de congregar, tocar a buzina, a trombeta em Sião, congregar todo mundo para um quebrantamento, um arrependimento, a palavra de Deus fala, olha, vocês têm motivo para se alegrar. Então, tenha esperança, alegrai-vos, versículo 23, né? Porque ele vai enviar a chuva temporã e a chuva serôdia. Essa é a virada de chave. Está tudo um deserto, está tudo devastado. Eu não sei como é que está a tua vida, meu irmão. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Qual é o campo de devastação que você está enfrentando? Eu quero te dizer que em Deus há solução para isso. Deus pode virar a tua sorte. Amém? Mas aqui ele fala a chuva temporã. A chuva temporã era uma chuva precoce. Quando vinha ali o plantio, era aquela primeira chuva que fazia com que a semente entrasse mais fundo na terra, produzisse raízes e que ela tinha um propósito de germinação, fazer com que aquela semente vai frutificando e vai produzindo resultados. Amém? Palavra de Deus é como uma semente, amados, que ela vai descendo no nosso coração. E ela vai produzindo frutos. A gente fica assim, será? É verdade? Eu acho que eu vou colocar isso em prática. Está falando que tem que me quebrantar, tenho que me converter. Eu acho que é isso que eu preciso para viver uma mudança na minha vida. E assim vai produzindo frutos. Então, a chuva temporã era aquela que caía logo cedo, recebia, né? O solo recebia a semente, então caía aquela chuva, dava uma força incrível para que a semente germinasse. E a chuva serôdia era aquela chuva tardia, é aquela chuva que caía quando estava perto da colheita. Por quê? Fazia com que os frutos amadurecessem. Às vezes fica encruado, né, pastor? Às vezes a gente plantou lá perto do muro, meu Deus. Né? Estou esperando lá a laranjeira da laranja lá, mas então a chuva serôdia, ela fazia com que aquele fruto que estava encruado desse aquela amadurecida. Será que a tua vida está encruada? Será que você poderia produzir muito mais do que você está produzindo? Será que talvez você esteja precisando dessa chuva sobre a tua vida? Talvez você tenha se estagnado, paralisado, mas eu quero te dizer que Deus não desiste de cada um de nós. Existe uma potência, existe uma força muito grande dentro de mim, dentro de cada um que está aqui nessa noite, amém? E Deus vai fazer com que essa chuva te restitua na justa medida. Eu quero que você entenda que tanto a chuva serôdia quanto a chuva temporã, ela produzia um novo tempo, um novo ciclo se iniciava. Quem está precisando viver isso? Um novo tempo. É chegada essa hora, amados. Mas aqui, né, e eu lembro que ontem a gente falou muito isso, né? Antes de chegar esse momento onde nós vamos nos alegrar, né? Existe um momento do choro, amados. Existe um momento que você não está vendo nada, você só está vendo aquela devastação na tua frente, e há choro, e há pranto, né? E há quebrantamento, e eu quero te dizer que isso faz parte do processo de Deus. A palavra de Deus em 1 Coríntios fala, acho que é 1 Coríntios, que fala que a tristeza produzida por Deus traz arrependimento para a salvação. Mas a tristeza do mundo opera morte. Amém?
Então, esse quebrantamento, às vezes esse choro, é o choro do Espírito movendo dentro de você. Para quê? Para que haja um novo tempo, haja a justa medida que Deus tem prometido para cada um de nós. Amém, amados? Lucas 1,35, abra lá rapidamente. Já estamos terminando, não vou me alongar. Amém? Em consideração aqueles que estão aqui desde 3 horas da tarde. Lucas 1,35. O texto é conhecido demais. Tudo é sobre ele. Amém? Quando o anjo Gabriel visita Maria, né? E dá a notícia para ela, né, que ela conceberia e daria à luz um filho que se chamaria Jesus, ela faz uma pergunta para o anjo: como? Como é que isso pode acontecer? Então, diante do impossível, diante da devastação, a gente sempre faz a mesma pergunta: como, Deus? Como que isso pode acontecer? Dei o testemunho para algumas pessoas, né, que ouviram. Como você pode comprar uma casa sem estar com um tostão, o nome no SPC, na Serasa? O que é impossível para os homens não é impossível para Deus, porque para Deus não há impossíveis, amém? E aí a resposta do anjo é o seguinte: respondeu-lhe o anjo, no versículo 35, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Amados, essa foi a chuva temporã. Essa foi a chuva que inundou o ventre, a semente. Essa passagem na teologia, kenosis, é algo tão, é a coisa mais difícil de você entender. Como entender o Deus do todo o universo? Imagina o oceano, é muita água, caber dentro de um copo. Foi exatamente isso, quando Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, a semente de Deus cobriu e entrou no ventre de Maria, e Maria concebeu, e o impossível veio acontecer. Jesus veio, os discípulos, apóstolo João, no seu testemunho, fala a coisa mais linda, João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra em Atos diz, né, o qual Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual saiu fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele cresceu, ele fez a obra maravilhosa, ele foi obediente até a morte, ele foi e foi morte de cruz, ele assumiu a forma de servo, amados, nos dando um exemplo para guiar nas suas pesadas. Para quê? Para que nós pudéssemos também nos esvaziar. E a pergunta que eu faço, hoje foi falado tanto de orgulho, às vezes somos tão cheios de nós mesmos, quando Deus, cheio da glória, se esvaziou e assumiu a forma de servo. Né? Essa passagem é tão linda de Maria, né? E muitos idolatram Maria, mas eu lembro da palavra de Deus, quando ele vai passando e ele fala, ele está pregando, e alguém na multidão fala: bendito foram os peitos e o ventre que te trouxe à luz. E ele diz: mais bem-aventurados são aqueles que ouvem a minha palavra e as guardam. Nós somos mais bem-aventurados do que Maria, porque a palavra está dentro do teu coração. Você carrega isso para onde você for, meu amado. Essa semente preciosa
que nós muitas vezes choramos carregando. É fácil, pastora, praticar a palavra de Deus em momentos de dificuldade, de devastação? Não é fácil, mas existe uma alegria proposta, amados. Existe uma alegria tremenda. Permaneça, né? É como eu falei, né? Seja paciente na tribulação e persevere em oração. Quando estiver insuportável, ore ao Senhor, que Ele vai te dar graça, Ele vai te dar força para seguir até o final. Amém, igreja? Está comigo? Glória a Deus. E aí, gente, como nós devemos viver esse tempo? Porque Oséias 6:3 fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Como nós devemos viver esse momento entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda? Oséias fala aqui, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Existem tantas coisas que nós não conhecemos, amados. Tem um louvor maravilhoso, né, que fala o que eu ainda não conheço, a beleza que há em ti que eu ainda não vi. Jesus é lindo, olhar para Jesus, contemplar o Senhor é maravilhoso, amados. Mas tudo que a gente conhece aqui na terra, a palavra de Deus diz que é em parte. É como se fosse num espelho, como se você estivesse olhando no espelho e logo você esquece. Mas quando vier aquele que é perfeito, aleluia, tudo que é em parte será aniquilado. Ele é cheio de graça e de verdade. Ele é a luz que veio à terra, ao mundo, e dissipou toda a treva, amados. Como nós vamos viver até esse momento da chuva serôdia cair? Porque ele vai voltar, como nós cantamos aqui, amados. Ele voltará para buscar a sua noiva, para buscar aqueles que perseveraram até o fim. Ele voltará. Atos 3:21 fala: o qual convém que o céu contenha até o tempo da restauração de tudo. E eu acabo aqui. Você tem que continuar conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Você tem que continuar esse tempo sendo um restaurador, agente de restauração. Amados, a palavra de Deus nos diz que Isaías 61, vamos lá. Olha que coisa maravilhosa do Evangelho, né? Versículo 3: e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, edificarão os lugares antigamente assolados. Um dia você foi assolado, mas Deus te dá autoridade para edificar sobre essa assolação que foi a tua vida. Você crê nisso? Amém. Nesse mistério? Eu tenho visto tanto isso, amados. Deus levanta pessoas para pregar exatamente no lugar onde você foi cativo tantos e tantos anos. Deus te usa para dar testemunho de cura em algo que você já foi curado. Isso é a maravilha do Evangelho, é a autoridade que Deus nos dá. Não só de receber a bênção, como eu falei, mas você é herdeiro, meu irmão. Você pode fazer com a sua bênção coisa muito maior do que essa, de ficar como pedinte. Olha aí, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. É coisa enraizada. Deus te dá autoridade para isso, meu irmão. O poder do Evangelho nos dá essa autoridade. O Evangelho é poder para aqueles que creem, para aqueles que são salvos é o poder de Deus, para os que se perdem é loucura.
É Ele, é Ele. Amém? É Ele, é Ele. É Ele, amados. É Ele que nos proporcionou todas as coisas. Então você continua antes da colheita. Você vai conhecer esse Deus maravilhoso. E eu quero te dizer, quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer. Verdade ou não? Sabe? É lindo, é maravilhoso. Triste quando a gente acha que a gente já chegou a algum lugar, amados. Existem muitos lugares ainda que nós desconhecemos. E eu quero te dizer, amados, quero pedir a todos que fica de pé. Vamos ficar ligados. Deus quer fazer algo aqui no nosso meio. Vamos dar oportunidade para Deus agir, amados. Eu não posso terminar esse culto sem te fazer um convite. Eu falei do Evangelho. Eu falei que ele é poder para os que creem. E eu não posso sair daqui essa noite sem te dizer, sem te dar essa oportunidade. Porque a Bíblia diz que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. É promessa. A Bíblia diz que se você crê com o seu coração, crê em quê? Que Ele é o Filho de Deus, que Ele pagou pelos seus pecados, que Ele morreu e que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Se você crer e você confessar, você será salvo. A Bíblia diz que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não segundo a carne, mas segundo o Espírito, amados. É uma decisão que cabe a cada um de nós. Não é religião, meu irmão. É Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador do mundo, aquele que te amou, aquele que te trouxe aqui nessa noite. Eu me lembro um dia que eu ouvi, a primeira vez, Deus abriu o meu ouvido, porque até então eu não prestava atenção, mas naquele dia foi um dia especial, a palavra entrou. E eu me lembro que eu fui a única pessoa que fui lá na frente. Eu tenho tanta coisa para me arrepender, mas eu jamais me arrependo daquele grandioso dia. Querido, eu quero te dizer, a salvação está nas nossas mãos. É uma decisão. É aceitar, é se render, é se humilhar. Reconhecer que você precisa de um Salvador. Reconhecer que você, sem Ele, nada você pode. Nada você é. Isso é uma decisão pessoal. E a Bíblia diz que há festa no céu. Tanto impedimento para que você não recebesse essa palavra. Tanto impedimento, tanto roubo, tanta devastação na tua vida. Mas nessa noite, você pode viver uma virada de chave. Abaixa sua cabeça. Ouça esse louvor. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. Porque importa que Ele cresça. Nele o meu prazer está. E eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele é lindo! Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele. Obrigada, Senhor. Ele que eu estou passando. Obrigada, Jesus. És lindo. Tudo por amor e com
energia. É Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos meus dias. Querido, onde você está? Se no fundo do teu coração você crê e você quer nessa noite entregar a tua vida ao Senhor Jesus, levante a tua mão, faça assim, sinalize para Ele: eu estou aqui, Jesus, eu ouvi a tua palavra e a minha resposta é sim para o Senhor. Faça um gesto para o Senhor no seu lugar, no seu lugar. Diga para Ele: eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti, Senhor. Recebe-me como filho, porque eu Te recebo como meu único Senhor e Salvador. Ajuda-me a permanecer nos Teus caminhos todos os dias da minha vida, até que o Senhor volte, até que o Senhor venha. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, a me alegrar na esperança, a ser paciente na tribulação e a perseverar, Senhor. Perseverar até aquele grande dia. E dessa forma eu ficarei firme, constante e inabalável diante do Senhor. Amém, amém, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, vem aqui que o pastor Júlio vai orar por você. Minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber Aleluia! do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fontes de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tais águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és quem a minha alma esperou. Ah, Deus, tanto tempo, Senhor. Fonte da vida. Que dia maravilhoso, Deus. O dia que o Senhor nos encontrou. O dom de Deus, o Messias. Obrigada, Jesus. O meu Salvador. Aleluia. Tu és. Ah, Senhor. Quem a minha alma Hoje é dia de esperou. salvação. O Senhor está nesse lugar. Obrigada, Jesus. Fonte da vida. Te amamos, Senhor. És o dom de Deus, o Messias.
Aleluia. Aplauda bem forte o Senhor. Houve salvação nesse lugar, amado. Ele é maravilhoso. Em João 7, Jesus fala assim: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Salvação, amados, é a sede que todo homem, que toda mulher tem. Existe um Salvador que morreu por mim, morreu por você naquela cruz. Ele nos amou, Ele não nos recebe como escravos, Ele nos recebe como filhos. E Ele ainda diz assim: e aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tais águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Amados, na epístola a Tito, capítulo 3, versículo 3, diz assim, é a última passagem, fala: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Todos nós éramos assim. Olha que graça maravilhosa que nos alcançou. Olha, e ainda fala assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amados, que Deus é esse que nos salva, que nos cura, que nos liberta, que nos restitui, e Ele derrama ricamente sobre nós o seu Espírito. E ainda diz, não é por ato de justiça, mas é pela sua misericórdia. Sabe por que a gente precisa do batismo do Espírito Santo, amados? Porque nós somos exatamente assim, somos maus, precisamos de transformação, precisamos ser regenerados, precisamos de uma nova mente. É por isso que nós precisamos da obra do Espírito Santo, a obra regeneradora, renovadora, que está à disposição de cada um de nós. Do mais resistente, né, Marconi? Esqueci teu testemunho. Desses que Deus gosta, sabe? E eu também não posso te deixar de fora. Se você quer receber o Espírito Santo que foi ricamente derramado, o mesmo Deus que deu salvação é o mesmo Deus que pode te batizar. Eu quero chamar os pastores aqui na frente. Vem aqui, enquanto nós vamos estar louvando. Você só ora, só glorifica, dá graças a Deus. Mas abra, por favor, abra a tua boca, porque Ele quer te batizar, Ele quer te renovar, restaurar as línguas. Amém, queridos? Vamos fazer uma bagunça aqui santa. Afasta as cadeiras. Eu já estou aqui na frente, eu preciso mais. Eu quero beber, eu quero mais beber dessa água maravilhosa. Eu quero ser renovada, restaurada. A ceia para depois, meu irmão. Deixa vir o óleo, depois vem o vinho.
Primeiro óleo, o óleo da alegria, querido. Existe uma alegria maravilhosa. Jesus quer te ungir com esse óleo da alegria, mesmo diante de toda devastação, de toda tristeza. É para quem tem sede, é para quem tem fome, é para quem não se importa com quem está pensando. Vem para cá, crianças, se vocês creem, se vocês querem ser cheios, venha para cá, ora ao Senhor, abre a sua boca e glorifica a Deus. Jesus, nós te adoramos. Jesus, tu és lindo. Louvado seja o teu nome. Glórias a Deus. Senhor, nós estamos felizes. Abra a tua boca, vai glorificando. Glorifica o Senhor. Pode vir, igreja, pode vir aqui na frente. Vamos todos juntos orar e louvar. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer. Não espere feche os teus olhos. Não olha para quem está à frente, não olha para quem está ao teu lado. Só fala para Deus: Senhor, eu preciso de Ti. Eu me lembro do dia que eu fui batizada. Eu falei: Deus, se essa experiência é real e eu preciso passar por isso, eu fechei os meus olhos e levantei as minhas mãos e de repente, amados, algo maravilhoso aconteceu. Eu quero te dizer, a palavra de Deus diz: se aquele que pedir pão ao Pai, o Pai dá, quanto mais aquele que pedir o Espírito. Vem, Espírito Santo, passeia no nosso meio, completa a boa obra que Cristo começou na cruz do Calvário. Senhor, os dias são maus. Oh, Jesus, enche-nos, Senhor. Flua, flua, flua. Deixa fluir. Águas que correm no trono. Você que ora em línguas, abra a tua boca e ore. E por onde o rio passar, passa por aqui. Tudo vai transformar. Libera. Pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está nesse lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tais águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tais águas. Eu quero beber na tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Obrigada, Jesus. Tu és o rio, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Tu és a Jesus. fonte, Senhor. Aleluia. Obrigada, Tu és o Senhor. rio, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Espírito Santo já foi ricamente derramado. Ricamente. Que preciosidade! Não fuja, meu irmão. Seja enriquecido. Receba os dons. Receba os
lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, Lava o meu interior. eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua Fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. sacia minha sede, Lava o meu interior. eu quero fluir em Das águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Aleluia! Ah, Jesus! Aleluia! Sabe, amado, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Fica com essa palavra. Você que já chorou muito, seja cheio da alegria que vem do Espírito Santo de Deus, meu irmão. E que você possa contagiar muitos. Por onde quer que você vá, você carregue essa alegria. Que você possa mudar a atmosfera ao teu redor. Você é um agente de restauração nessa geração. Levanta tuas mãos. Levanta tuas mãos. Graças a Deus, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada pela herança que o Senhor deixou para nós, Senhor. Através da obra de cruz, Senhor. Nós tomamos posse, Senhor. Unja-nos, Senhor. Unja as nossas mãos, Senhor. Oh Deus, que o Senhor venha entregar nessas mãos os dons necessários para que essa obra chamada Igreja do Senhor permaneça de pé. O Senhor conta com os seus filhos. O Senhor conta com aqueles que creem na mensagem do Evangelho. Eles são a resposta para essa geração. E eu declaro, cheios dos dons do Espírito Santo de Deus, para exercer o chamado e o ID de Jesus. Assim eu oro, abençoando esse povo, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. A ceia, a ceia. Quem recebeu o óleo, agora recebe. Amém. Aqueles que se batizaram, sim. Amém. É uma ceia especial para aqueles que se batizaram, né? Agora que desceu as águas, né? Mas eu quero ler aqui, amados. Levanta.
Vamos consagrar, estenda sua mão para cá. Pai, nós queremos te louvar. Que banquete, Senhor. Muito obrigada. A tua presença é palpável no nosso meio. Senhor, eu oro por essa ceia e eu quero profetizar a cura dos enfermos, Senhor. Que todos os enfermos aqui presentes, Senhor, sejam curados ao receber essa ceia, Senhor. Deus, porque Jesus já levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário e pelas suas feridas nós não seremos, mas nós já fomos sarados. E Deus, nós vamos tomar essa ceia como aqueles que foram sarados. Sarados. Senhor, consagramos a Ti esses elementos. Pai, obrigada pelo sangue que foi derramado naquela cruz, representando aqui o suco de uva, Senhor, e a Tua carne que foi dilacerada por amor a nós, representando aqui esse pão. Consagramos a Ti e abençoamos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Pode servir. De tua justiça pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz Sangue de Jesus que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além
do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. E nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Queridos, a ceia é um momento onde nós fazemos uma avaliação da nossa vida. Pontos bons, pontos ruins, aquilo que entristecemos o coração de Deus. Mas a ceia é a nova aliança. É o momento da restauração, da mudança, de virada de chave, de um início de uma nova etapa da nossa vida. Que esse momento seja uma mudança. Você não comigo, mas você com Deus. Você apresentar a sua vida para o Senhor e falar: eu quero acertar. Eu quero mudar. Com todas as dificuldades, todas as falhas, com tudo, todos os meus medos, mas eu quero mudar, Senhor. Eu entrego a minha vida mais uma vez a Ti, Senhor. E me restaura. E esse é o compromisso que a ceia leva para a vida de cada um, que você possa levar para a sua vida um momento novo, uma nova etapa nessa caminhada com Cristo. Comamos e bebamos. Santo, santo é o Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. É a razão de nós vivermos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, essa oportunidade. Estamos ceando na Tua presença. Obrigado pela oportunidade, pela nova chance que nós temos através da cruz do Calvário. Restaura a nossa família, restaura a nossa vida, faz tudo novo. Que seja uma nova etapa na nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e que continue fazendo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas, Senhor Jesus. Aleluia.